Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa segunda-feira, da primeira semana após a Epifania do Senhor, no tempo do Natal. No dia de hoje, dando sequência ao que meditamos no domingo e ontem, o Senhor Jesus mostra que seu coração, além de ser régio, além de ser o coração de um Senhor, de um mestre, de um pleno governante, ele olha para o seu povo com compaixão, com misericórdia e percebe que estamos vazios, que estamos necessitados, que somos como ovelhas sem pastor. Então, Jesus hoje manifesta aqui também para essa nossa necessidade. Ele, como um rei bom e compassivo, deseja nos dar de comer e de beber. Então, meditemos sobre essa palavra de hoje, pedindo a graça do Espírito Santo para compreender o que ele deseja nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor Jesus, de reconhecer, primeiramente, essa nossa necessidade interior da vossa graça, da vossa misericórdia. Queremos, Senhor, assim contribuir com o anseio profundo do vosso coração de nos preencher, de nos alimentar, de nos corrigir, de dar à nossa alma aquilo que é necessário para estabelecer comunhão contigo. E em seguida, dê-nos a graça, Senhor Jesus, de conhecer plenamente o vosso coração e aí mergulhar toda a nossa vida, todo o nosso anseio, toda a nossa alma. Dai-nos, Senhor Jesus, essa dupla graça por intercessão da Virgem Maria Santíssima, que conheceu ambas também intimamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. A meditação do Evangelho hoje, meus irmãos, está narrada para nós em Marcos 6, versículos de 34 a 44, e diz assim, ó. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram-se 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Meus irmãos, esse evangelho de hoje tem uma importância tão magnífica na Santa Igreja que ele é narrado pelos 4 evangelistas, né? Então a sua importância é grandiosa. E a gente percebe aqui, de uma maneira muito clara, vários sinais que mostram para nós a importância da nossa fé e como Jesus desejou tanto estabelecê-la de maneira sólida. Então, nós vimos nos dias anteriores que, de fato, aquilo que nós podemos e devemos oferecer a Deus para a expiação dos nossos pecados, para a redenção do homem plena, a gente precisa entender que essa mediação que estabelece essa graça plena é Jesus, né? Só o Senhor poderia, então, estabelecer uma bênção tão grande que leva à redenção plena. Então, por isso que na Epifania a gente comemora exatamente essa manifestação do sacerdócio, do sacrifício de Cristo e da sua realeza.
E a gente percebeu na meditação até de ontem que, graças a Deus, né, o Senhor manifestou tamanha misericórdia para conosco, que nos deu em Cristo o Senhor, o sacerdote pleno, o verdadeiro Rei e aquele que realiza o sacrifício que há de nos redimir do pecado e da morte, que é Jesus, né? Então, se estabelece na Epifania também um reconhecimento de que nada que a gente faça, por mais que seja muito bom, por exemplo, uma oração belíssima, cantos maravilhosos, como preenchem esses do Natal, né, que são belíssimos, faça uma oferta completa de sua vida, né? São Paulo deixa muito claro isso. Mesmo que eu atire o meu corpo às chamas, né? Na ausência da caridade, do pleno amor, que é Jesus, o perfeito amor, que é o Senhor, nada sou. Isso não tem o valor pleno para nos redimir do pecado e da morte, né? Estaríamos então todos perdidos, acabados, desolados, se não fosse o menino que nasce para nós no Natal e que nos redimiu na cruz, né, nos livrando, nos expiando de todo pecado, de toda morte. Então, Jesus, de maneira muito clara, deseja ser para nós esse rei, esse sacerdote e realizar esse sacrifício, né? Então, Jesus assim o realizou. Nesta passagem aqui, ele percebe o quanto que o coração humano realmente, por mais que tenha passado por anos de profecias, por anos de vários sacerdotes, por anos de vários reis, governando, instruindo o povo para fugirem do pecado, para viverem na graça, eram como ovelhas sem pastor, como se pouca coisa tivesse sido semeada no meio deles, pouquíssima coisa. E é interessante que Jesus, então, numa passagem bem clara, né, narrada aqui por São Marcos, estava num lugar deserto, né, num lugar deserto, ou seja, aquele lugar que antes era verde, florido, vicejante, abundante na vida, que era o Éden, tornou-se agora um deserto. E já é tarde, ou seja, o tempo se adiantou, as coisas foram decaindo, a moral, a índole das pessoas, né? A coragem das pessoas foi se minguando, né? Então imagine Jesus chegar e ver, né, a este ponto que as pessoas não tinham plena sabedoria, não tinham o conhecimento do amor verdadeiro. E aí os discípulos percebem, Senhor, já é tarde, o povo tem que comer. Então, bora despedir todo mundo para terem a oportunidade de irem a algum lugar próximo daqui ou até distante para se alimentarem, porque a gente não tem como dar de comer. E o que temos, os 200 denários, né, não são suficientes para comprar comida para mais de 5.000 famílias. Então, bora despedir o povo. Então, veja que situação crítica, né? E é bonito quando o Evangelho fala que Jesus, né, diz assim, nós não podemos despedi-los, né? Jesus encheu-se de compaixão, de misericórdia, porque percebeu que eram como que ovelhas sem pastor. E veja, a gente acabou de celebrar a Epifania do Senhor, que mostra que Ele é o verdadeiro Rei, o verdadeiro sacerdote, aquele que faz o pleno sacrifício. Então, todo rei, na sua governância, que quer dar ao povo? Quer dar ao povo a verdade, quer dar ao povo o bem completo, né? A saciedade completa. A comida, a bebida, a alegria, a segurança, o prover. Então, é isso que faz um rei, é isso que faz um pai de família, é isso que faz um senhor. Então ele percebeu pobrezas profundas no coração humano, mas principalmente a ausência da verdade. E aí Jesus pede um inventário, né? E nesse inventário ele dirige a sua pergunta para homens específicos, para a igreja nascente. Olha que bonito, né? Ontem a gente refletiu que apenas na igreja, né, hoje, existe o ato, o culto, o louvor que é verdadeiro a Deus, porque se oferta a Deus o próprio Deus, que é Jesus Cristo, na sua palavra, no seu corpo, no seu sangue, de maneira substancial e plena por meio dos sacramentos, por meio do sacerdócio, instituído por Cristo na igreja. Então, graças a Deus nós temos a igreja, que é hoje a epifania que nós temos para dar a Deus. Se antes eram os reis magos, aqui é a igreja. Então a igreja consegue ofertar a Deus, Deus.
dar a Deus Jesus. E por meio da oferta do próprio sangue, do próprio corpo de Jesus, nossos pecados são expiados, né? Então, a Eucaristia é centro de nossa fé. Mas aqui a gente percebe que, além disso, né, além dessa prefiguração da igreja já como lugar da Epifania do Senhor, temos aqui também a igreja como o lugar onde esse inventário é feito. Então Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês têm aí que possa alimentar este povo? E aí foram fazer esse inventário. A gente sabe que em outra narrativa se encontrou uma criança, né, que tinha ali 5 pães e 2 peixes. E é exatamente o mesmo inventário feito aqui. O que nós temos, Senhor, são 5 pães e 2 peixes. Isso faz alusão aos livros primeiros da Sagrada Escritura, da Revelação, né, que já era conhecida até aquele momento. Então, tem o Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros, e os 2 livros de profecia. E aí, quando se tem esses livros ali, então é isso que eles tinham. E os discípulos vão então dizer, a igreja nascente, né, que são os apóstolos, vão dizer: olha, o que a gente tem é isso daqui. O que foi anunciado por nossos pais, pelos sacerdotes, pelos reis, pelos profetas. É isso aqui que nós sabemos como verdade. É só isso que nós temos para oferecer, né? Então, esses 5 pães e 2 peixes, além de ser mesmo lá os 5 pães e os 2 peixes, é também um sinal marcante para dizer o que eles tinham no coração. Jesus considerou tal sinal suficiente. Suficiente. Porque era dele que falavam todas essas escrituras. Era do Senhor que se predizia, né, o nascimento de Cristo e o estabelecimento do seu reinado. É dele que falava tudo isso. Então, Jesus pede: assentem o povo. Isso é suficiente. E no meio da igreja, por meio dos apóstolos, Jesus então vai saciando a sede e a fome daqueles. Primeiro os fez assentar em uma relva segura. Lembre-se do que um governante faz com o seu povo. Estabelece segurança, estabelece prover, estabelece liberdade, né? Não exige do seu povo sacrifícios desmedidos. Então, o sacrifício naquele dia foi sentar-se na relva verde. E em grupos de 100 e de 50, serem então servidos pelos apóstolos, que deram a conhecer do que tinham, ou seja, o que conheceram nos primeiros livros da Sagrada Escritura, mas também o alimento ali que se renovava em seu coração, como prefiguração até mesmo da Eucaristia, que logo logo seria instituída no meio deles. Então, os apóstolos foram razão desse lugar onde essa epifania acontece. E olha que belo, desta doação, Jesus multiplicando, né, os pães e os peixes, sobraram 12 cestos, que remete sim às 12 tribos de Judá, né, que era o povo de Deus reunido para acolher Jesus, mas principalmente os 12 apóstolos que estavam ali. São iguais os 12 feixes que José viu no seu sonho, que eram guardados pelo feixe central, que é Jesus. Então existe em tudo isso uma prefiguração belíssima para a igreja, como sinal que veio para responder uma ansiedade profunda no coração dos homens. São como ovelhas sem pastor. Quem é que vai resolver então o fato de precisarmos dar a Deus algo belo, perfeito, pleno, santo, que o agrade? A igreja, por meio da Eucaristia. E aonde é que isso vai se manifestar? Na igreja, por meio do sacerdócio, que dá a palavra, dá a doutrina, dá o corpo e o sangue e os sacramentos instituídos por Jesus. Então, que belo! Existe aqui uma composição completa que veio para atender um anseio específico do coração humano. São como ovelhas sem pastor. Pela compaixão de Jesus foi feito tudo isso. Então, que no dia de hoje, nosso coração deseje ardentemente melhor corresponder neste ano de 2025 com essas graças que Deus nos deu por meio da Santa Igreja, por meio do seu coração. Tenha um santo dia. Até amanhã.